Abramos a palavra do Senhor, primeira carta de Pedro, 1 Pedro, capítulo 1, 1 Pedro, capítulo de número 1, nós leremos do verso 1 ao verso de número 5, 1 Pedro, capítulo 1, de 1 a 5. Glória a Deus. 1 Pedro, capítulo 1, do verso 1 ao 5, diz assim a palavra de Deus: Eu, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, escrevo esta carta aos escolhidos que vivem como estrangeiros nas províncias do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Deus o Pai os conhecia de antemão e os escolheu, e o Espírito os santificou para a obediência e a purificação pelo sangue de Jesus Cristo, que vocês tenham cada vez mais graça e paz. Todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, por sua grande misericórdia. Ele nos fez nascer de novo, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Agora temos uma viva esperança e uma herança imperecível, pura e imaculada, que não muda nem se deteriora, guardada para vocês no céu. Por meio da fé que vocês têm, Deus os protege com seu poder, até que recebam essa salvação, pronta para ser revelada nos últimos tempos. Deus nos abençoe. Eu quero dizer para os irmãos que nós somos um povo que tem uma viva esperança. Uma viva esperança. O que Deus me motivou nessa manhã, aqui no culto da esperança, a trazer para os irmãos, é exatamente essa ideia de uma viva esperança contida no versículo de número 3. Os irmãos percebem que Pedro é quem escreve essa epístola. Pedro, o homem precipitado, Pedro, o homem nervoso, Pedro, o homem que queria defender o Senhor Jesus a todo custo, mas Pedro, o homem que nega Jesus de maneira vergonhosa. Pedro, o representante do colégio apostólico. Pedro, um homem incauto, inculto, mas que escreve de maneira tão estupenda uma palavra como essa. Pedro, aquele que no Pentecostes prega um sermão e milhares de pessoas se convertem ao Senhor Jesus Cristo. Pedro escreve para os estrangeiros ou forasteiros. Pedro escreve para aquelas pessoas que talvez, para familiarizarmos-nos, pessoas como os da Ucrânia, nesses tempos agora, gente que estava à procura de refúgio, gente que no período da guerra, no período do sofrimento, das investidas, tem que sair correndo, tem que fugir, tem que proteger a si, proteger seus filhos. Gente que às vezes estava com a vida feita, trabalho garantido, carteira assinada,
tinha acabado de trocar os móveis da sua casa, os filhos nas escolas particulares, alguns lá com a sua chácara, com a sua fazenda, sei lá, gente como a gente, vivendo numa vida estabilizada, mas de repente, tem que sair de casa correndo, fugindo, levando uma trouxa, uma mala, deixando tudo para trás, por causa da dor e do sofrimento. Pedro, o apóstolo, o enviado do Senhor Jesus Cristo, escreve uma carta aos escolhidos. Aos escolhidos, diz o verso 1, que vivem como estrangeiros, como forasteiros, como gente que teve que correr. A esses, Pedro escreveu essa carta. A esses, diz Pedro, Deus, o Pai, os conheceu de antemão. A esses que o mundo muitas vezes ameaça, judia e maltrata, Deus o Pai, diz Pedro, conheceu de antemão e os escolheu, e o Espírito Santo os santificou. A esses, diz a palavra de Deus, que o Senhor fez tudo isso para a obediência e a purificação por meio do sangue do Senhor Jesus. A esses sofridos, debilitados, graça e paz. Diz Pedro o apóstolo, a esse receba favor imerecido, receba paz que excede todo entendimento. Por isso a salvação, graça e paz. E aí Pedro então vai, nesse versículo 3, 4 e 5, louvar a Deus, exaltar a Deus, enaltecer a pessoa de Deus de maneira tremenda, tremenda. Ele diz no verso 3, todo louvor seja a Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Não é qualquer Deus, porque segundo os seres humanos existem muitos deuses nesse planeta, mas ele faz questão de dizer quem é o Deus que ele está adorando. É o Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Só tem um que é Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. E Pedro abre a sua boca, ou a pena, a sua caneta, para exaltar esse Deus tão tremendo, tão poderoso, tão majestoso. Pedro não está adorando, não está louvando a Deus pelos seus juízos. Pedro não está louvando a Deus por suas disciplinas, embora todas elas sejam bênção para a vida da igreja. Pedro não está louvando a Deus por causa das desgraças, das tragédias e dos problemas. Pedro abre a sua boca para louvar a Deus, o Pai do Senhor Jesus Cristo, por sua grande misericórdia. Por sua grande misericórdia. Deus deve ser louvado e engrandecido, amados irmãos, porque a misericórdia é grande demais. Ou na outra versão, por causa da sua muita misericórdia. Misericórdia que se renova toda manhã. Misericórdia que todo dia aparece na minha vida e na sua, para nós não recebermos o que nós merecemos, que na verdade é castigo e vara, mas o Senhor não dá em razão da sua misericórdia. Ele louva a Deus exatamente por causa da sua misericórdia. E aí fica uma pergunta então, por que que o Senhor Deus por que que o Pedro louva a Deus? Ou por quê? O que explica? Ou quais são as ações de misericórdia e de bondade de Deus para com Pedro, para com os forasteiros aqui e para comigo, com você? Pedro então passa a explicar. E aí ele nos chama a atenção, irmãos amados, para o passado, chama a atenção nossa para o presente, chama a atenção nossa para o futuro. No passado, diz Pedro no versículo 3, todo louvor seja a Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, por sua grande misericórdia, Ele nos fez
nascer de novo. Por que que gente perseguida, gente sofrida muitas vezes, gente cheia de tribulação, precisa louvar a Deus, precisa adorar a Deus? Porque na sua graça e na sua misericórdia, Deus nos fez regenerados, Deus nos fez nascer de novo. Deus deu para mim e para você uma salvação que não pode ser comprada e nem conquistada por ninguém. Pedro louva a Deus exatamente porque no seu poder Ele nos fez nascer de novo. Irmãos amados, é interessante que um bebezinho no ventre pode até pedir para sair, não é? Pode até se esforçar, lutar quando está chegando a hora de nascer, debater, dar um chute, sei lá, e remexer ali para sair. Isso acontece, é verdade, mas não antes de ser concebido. Ele só se esforça para nascer, ou ele só colabora para nascer depois de fato que passou a existir. A grande verdade é essa: nós estávamos mortos nos nossos pecados. Esses aqui, do verso 1, que estavam agora fugindo no ponto, na Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia, estava perdido no passado, morto nos seus delitos e pecados. Mas houve um momento que Deus deu vida, Deus os regenerou, Deus os fez nascer de novo. Aqui há uma passividade do ser humano. Quem não existia não pode dizer que quer nascer. Apenas depois de concebido pode até espernear e dizer: eu estou aqui, mas antes não. A salvação, a regeneração é uma obra livre da graça de Deus, alcançando o coração de gente morta como eu e você no passado. Paulo em Efésios capítulo 2 diz que Deus nos deu vida quando estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Foi ali que Deus nos deu vida. Então, amados irmãos, Pedro aqui, ele vai dizer que nós fomos regenerados no passado. Alguns, como eu, passou alguns anos da vida mortos espiritualmente. Deus me deu vida aos 21 anos de idade. Até os 21 anos de idade, eu era um cadáver ambulante. Eu era uma pessoa que trabalhava, que se divertia, namorava. Eu já tinha me casado, mas eu não tinha nascido de novo. O meu coração era um coração ainda de pedra. Mas chegou o dia em que o Evangelho explodiu no meu coração. E Deus me fez enxergar algo que eu nunca tinha enxergado, embora religioso praticamente toda a vida. Muitos adolescentes, jovens, vêm a nascer depois de algum tempo de caminhada, e o Pedro diz que Deus fez isso conosco. Estávamos mortos nos nossos pecados, e Deus então nos regenera. Isso precisa gerar gratidão no coração, isso precisa gerar um sentimento de adoração muito grande. É por isso que Pedro diz: todo louvor seja a Deus, todo louvor. A glória não pode ser de mais ninguém a não ser do Senhor e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, porque pelo tamanho da sua misericórdia Ele nos fez nascer de novo. Irmãos, esse assunto teológico parece tão simples, a gente está tão acostumado a falar com ele que parece que não gera no nosso coração louvor. Nós estávamos mortos, perdidos, fadados ao inferno. De repente a nossa vida foi completamente transformada. Passamos a perceber o Deus eterno, enxergamos Jesus como Salvador. A esperança da glória eterna entra no nosso coração, e muitas vezes nós achamos que precisávamos de um testemunho maior para glorificar a Deus, não é? Testemunho de que Deus mudou a minha vida parece que não é mais suficiente.
Parece que eu tenho que ter ganhado um carro, tenho que ter ganhado um outro presente, tem que ter acontecido alguma coisa para o testemunho valer a pena, quando na verdade a maior e grande bênção da minha vida foi Deus me libertar das garras de Satanás, foi Deus me libertar do inferno. E Pedro está dizendo: todo louvor a esse Deus que fez esse ato misericordioso comigo, me dando nova vida, fazendo eu passar a existir. O Pedro diz que esse Deus nos fez nascer de novo por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Se Jesus não tivesse ressuscitado, a nossa fé seria em vão, diz o apóstolo Paulo. Mas no verso 3 ele vai dizer: agora temos uma viva esperança. Agora, nesse momento, no dia de hoje, nós temos uma viva esperança. Nós somos o povo que espera, não no sentido de será que vai acontecer, nós somos um povo que espera com certeza, porque não chegou aquilo que vai chegar. Mas nós esperamos com confiança no Senhor. E aí depois Pedro vai falar de uma segunda verdade. Ele vai dizer que nós temos uma herança imperecível. No verso de número 4, por causa da ressurreição de Jesus, ou por causa da sua muita misericórdia, nós temos uma herança imperecível, incorruptível. Deus deu uma prévia dessa herança para Abraão, mostrando para Abraão a terra. E Abraão morreu com os olhares voltados não para Canaã terrena, mas para a Canaã celestial. Deus deu para ele uma herança, mostrou para ele essa herança, mas mostrou para mim, mostra para você a herança que nós temos na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Essa herança que nós temos, irmãos, não é como a herança que muitos têm hoje em dia. Herança que, aliás, a teologia da prosperidade, ela ensina algo complicado demais, né? Porque a maioria das coisas que a teologia da prosperidade ensina, daqui a pouco está acabando, está corroendo, vai ficar velho, vai perecer, vai acabar, porque tem a ver com casas, com bens, prazeres, tem a ver com coisas dessa terra que vão acabar. Mas Pedro está dizendo: por causa da misericórdia, nós recebemos uma herança imperecível. Mais uma vez, nós temos aqui graça de Deus, porque eu não pedi para nascer quando fui concebido pelo meu pai e pela minha mãe, e no fundo, não pedi para nascer quando espiritualmente fui concebido pelo Espírito Santo. E não apenas isso, eu só tenho direito na herança do meu pai ou da minha mãe, porque eles construíram alguma coisa e eu recebo sem pagar nada. Assim a herança no céu. Eu sei que o exemplo é muito simples, é muito pequeno e fraco, mas a grande verdade é essa. Pedro louva e exalta a Deus, porque Deus o fez nascer para a salvação, e agora ainda dá uma herança que ele também não pode comprar e não tinha dinheiro para pagar. Ele louva porque é maravilhoso demais nascer, se livrar do inferno e ainda receber todo o céu de graça, sem pagar nada. Ele dá isso para mim, dá isso para você. Irmãos, é verdade, nós não temos noção. Se estudássemos um pouco mais acerca dessa bênção que não se corrompe, não apenas não se corrompe, mas ele vai dizer que não se deteriora, ela é pura, ela é imaculada, diz Pedro, ela é imaculada, não se deteriora. Você compra um sapato, daqui uns dias você vai lixar, vai engraxar, mas daqui tem que trocar, ele vai acabando. Você compra uma joia, sei lá, de vez em quando tem que polir, tem que mexer nela, porque ela vai perdendo o brilho, ela vai estragando, ela vai envelhecendo. Pedro está dizendo, é tão grande e tão poderosa, tão maravilhosa essa herança, que ela não vai deteriorar, ela não vai acabar, ela não vai ser destruída. E Deus deu isso de graça para mim e para você. O céu
a presença de Deus. E ele vai dizer então, em terceiro lugar, que Deus nos preservará para isso. Olha o texto, ele vai dizer assim no verso 4: e uma herança imperecível, pura e imaculada, que não muda nem se deteriora, guardada para vocês no céu. Guardada, ela está preservada. Ele está dizendo, ninguém perde essa herança. Essa herança não pode ser perdida. A salvação que Deus te deu não pode ser perdida. Primeiro, porque foi garantida por Jesus na cruz do Calvário. Essa herança que está no céu, ela não se deteriora, ela não vai perecer. E também está guardada, um termo militar, proteção, para que você chegue lá e possa se apossar dela. Verso 5: por meio da fé que vocês têm, Deus os protege com o seu poder, até que recebam essa salvação pronta para ser revelada no último tempo. Perceba, queridos irmãos, nesse texto aqui, o Pedro dizendo assim: olha, até esse dia chegar, o dia que vocês vão herdar essa salvação, eu vou estar aqui com vocês, protegendo vocês, para que vocês recebam essa salvação no futuro. Hoje, aqui e agora, nós estamos lutando contra as garras de Satanás, lutando contra o nosso próprio eu, lutando contra as nossas próprias vontades, lutando contra um monte de tentação e armadilhas e desafios e desejos e gostos. Satanás está doido para fazer a gente cair, para fazer a gente enfraquecer, para fazer a igreja envergonhar o nome do Senhor Jesus. Estão lembrados? O Senhor Jesus disse para Pedro: Pedro, Satanás me pediu para te peneirar como trigo, mas eu roguei por ti. Essa é a palavra de Jesus para mim e para você. Satanás está me pedindo para te peneirar como trigo. Satanás está investindo na sua vida, mas o Senhor Jesus diz para mim e para você nessa manhã: eu roguei por ti, eu sou o intercessor seu, eu sou o sumo sacerdote que penetrou o céu. Sabe por que você não vai permanecer no pecado? Sabe por que você não vai permanecer na queda? Sabe por que você não vai permanecer na dor e na agonia? Porque eu roguei por ti. Porque eu roguei por ti. Ele está dizendo no verso 5: por meio da fé que vocês têm, Deus os protege com o seu poder. Qual poder, irmãos? O poder que ressuscitou o Senhor Jesus de entre os mortos. É esse poder que protege a minha vida e a sua. Ele está dizendo: eu salvei vocês, eu tirei vocês do império das trevas. Vocês ainda não estão na herança que eu prometi dar, vocês estão no deserto. Vocês ainda estão caminhando para a terra prometida. E no deserto há escorpiões, há serpentes, o sol causticante. No deserto há os amalequitas. No deserto há lutas as mais variadas. Mas eu alimento vocês com maná no deserto. No deserto eu coloco sobre vocês a nuvem para cuidar de vocês durante o dia. Mas também coloco a nuvem de fogo para cuidar durante a noite, de maneira que vocês vão chegar ao destino final. Eu protejo vocês, eu alimento vocês, eu guardo vocês pela fé que vocês têm no meu nome. Agora perceba uma coisa: embora a salvação é recebida pela graça, embora a vida eterna é pela graça, até chegarmos lá, o Senhor está dizendo: protejo vocês por meio da fé que vocês têm no meu nome. A igreja é chamada aqui agora para dizer: eu creio, eu creio, eu creio, eu confio, eu conheço o Senhor. A igreja é chamada para dar passos de fé na presença do Senhor. A viva esperança que temos tem a ver com a obra livre da graça de Deus, mas tem a ver com a fé que o Senhor colocou no nosso coração para crer nele todo dia, para vivermos de glória em glória até o dia final. Que o Senhor nos abençoe. Eu quero convidar os amados irmãos para nós orarmos. Por quê? Porque aqui entre nós pode ter pessoas em sofrimento como os forasteiros, um pouquinho como os ucranianos, um pouquinho como tantas pessoas estão no mundo afora sofrendo. Sofrem por tantas coisas,
Mas o Senhor nessa manhã está dizendo: não permaneça no seu sofrimento, avive a sua esperança. E a maneira de avivar a sua esperança é se lembrar do que Deus fez por meio de Jesus, o que Deus fez por meio da sua muita misericórdia. Ele nos salvou, Ele garante uma herança para nós e hoje nos protege para que possamos chegar lá. Eu quero convidar os irmãos que puderem para ficar de pé e nós termos aqui agora um momento de oração. Momento de oração. Preste atenção, queridos irmãos. Preste atenção. Pastor Márcio, eu sou crente em Jesus. Eu creio em Jesus. Mas a minha fé de vez em quando fica titubeante. Eu estou passando por lutas, por provações, por privações, por medos, por ansiedades. Eu gostaria muito que o Senhor me libertasse nessa manhã. Eu gostaria muito que Deus fizesse um milagre na minha vida, me protegendo hoje nessa manhã. Se você que é salvo em Jesus, que espera a glória eterna, mas aqui agora está passando por algum tipo de luta, ou de privação, ou de perseguição, eu queria que você viesse aqui à frente. Eu queria orar por sua vida. Queria orar por sua vida. Amém. Amém. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Aleluia. Glória a Deus. Isso, vem mais para frente, porque vocês liberam um corredor aí, vem. Isso, bênção. Deus seja louvado. Deus vai abençoar a sua vida, querido irmão e irmã, nessa manhã, como de fato está abençoando. Eu vou orar e queria que você se apropriasse da bênção do Senhor para a sua vida. Oremos. Senhor nosso, apresentamos diante do Senhor agora a vida desses irmãos que dão um passo de fé na Tua presença. Irmãos, ó Deus, que estão colocando diante do Senhor aquilo que o Senhor já conhece, aquilo que o Senhor já sabe. E eu apresento, ó Deus, essa causa, rogando do Senhor a misericórdia, rogando do Senhor a intervenção, rogando do Senhor, ó Deus, as ações necessárias para o quadro mudar, para a situação mudar. O Senhor promete nos proteger e nós cremos e queremos agora a ministração do Senhor sobre os teus filhos, na situação que eles apresentam, que eles estão vivendo, ó Deus, que o Senhor faça a tua obra, repreenda os dardos inflamados do maligno, toda a seta do diabo, ó Deus, que seja retirada em nome de Jesus, que caia por terra as investidas de Satanás, em nome de Jesus. Todo tipo de retaliação do inferno contra a igreja do Senhor seja desfeita e quebrada nessa manhã pelo poder do nome de Jesus. Irmãos, ó Deus, que estão aqui por outras razões, que enfrentam, ó Deus, outras lutas, que o Senhor opere, coloca o teu bálsamo, coloca, meu Deus, o remédio na ferida, traga cura em nome de Jesus, traga, meu Deus, solução, traga sabedoria para lidar com as causas, com os problemas, com as lutas, traga saúde no físico, traga saúde no corpo. Se agradar o Senhor, glorifica o teu nome, trazendo solução para o teu povo. Ó Deus, se porventura tem a ver com trabalho, com a vida profissional, com a vida financeira, nós rogamos nessa manhã, dá uma solução, um escape. Faz, meu Deus, uma obra acontecer. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso. O Senhor move céus e terra. O Senhor é o Criador dos céus e da terra. Todo o poder está nas tuas mãos. E nós invocamos esta bênção do Senhor. Nós clamamos por essa intervenção. Ó Deus, traga alegria ao coração do teu povo, resolvendo
quadros difíceis, impossíveis aos olhos humanos, porque para o Senhor não existe impossível em todas as tuas promessas. Nós oramos aqui ministrando vida, ministrando paz, ministrando alegria, ministrando sabedoria, poder, saúde, ministrando as promessas do Senhor para a tua igreja. Tudo que o Senhor prometeu, permita-nos, ó Deus, pela fé, usufruirmos para a glória do Senhor. Pedimos isso a Deus, no nome santo, glorioso e bendito de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. Louvado seja Deus. Podeis sentar, irmãos. Deus seja louvado.